Manhã de 26 de abril de 1500, poucos dias após o descobrimento, foi realizado num altar improvisado, na beira da praia, a primeira missa em território brasileiro, pelo Frei Henrique Soares Coimbra. Naquele dia, minha gente, ficou marcado o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a fé. Este é o símbolo da nossa fé. A mesma fé que me faz acreditar que poderemos juntos construir um futuro melhor para todos os brasileiros. A mesma fé que me faz continuar nesta caminhada, vencendo os obstáculos, vencendo os desafios, superando as injúrias, as calúnias e as difamações. Fernando Collor de Mello.